Que bom nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, nos alimentando cotidianamente da palavra, e isso é importante demais. Você pode perceber como a palavra traz para nós vigor, força. Ela é um alimento que faz com que cada vez mais nós, fortalecidos, consigamos seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o Evangelho de São João, então vamos pedir a graça do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos estudando o Evangelho de São João, então pegue aí o seu caderno de estudos, a sua Bíblia, vamos anotar o texto que nós vamos estudar hoje. João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe: quem és, afinal? Precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz que grita no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados da parte dos fariseus. E perguntaram a João: por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Quero que você tenha olhos de águia, como o evangelista São João. Ele olha de uma forma profunda, ele alcança aquilo que muitas vezes no natural, no normal, nós não alcançamos. E por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo para entender. Então, nós começamos a ver as obras e os sinais de Jesus que revelam o Pai, não é? Os ensinamentos, tudo aquilo que ele traz. E esse primeiro momento, São João, evangelista e apóstolo do Senhor, ele apresenta o testemunho de João Batista. E fica muito claro no texto que nós lemos a importância que tinha João Batista naquele tempo. Em primeiro lugar, pelo testemunho de vida que ele dava. Isso aqui é muito importante para nós. Nós precisamos dar testemunho daquele que nós dizemos que nós cremos e que nós seguimos. Ser cristão é ser outro Cristo, é ser ungido, é viver como uma pessoa ungida, uma pessoa diferenciada, não melhor do que as outras, mas que sabem quem é. Eu preciso saber quem eu sou discípulo de Jesus Cristo. João sabe muito bem quem ele é. E o interessante, João não ia para as cidades pregar, as pessoas vinham até o deserto para escutá-lo, porque a vida que João levava atraía. E é muito importante, no tempo atual, uma das formas mais eficazes de evangelização é o nosso testemunho de vida, é a palavra encarnada na nossa vida. Então, vai dizer o versículo 19, este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Olha a importância de João. Olha o impacto que João gerou na geração dele. Será que nós temos gerado um impacto na nossa geração, com a nossa forma de viver, com o nosso ser cristão, católico? João gerou um impacto a ponto das autoridades religiosas perguntarem: quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Então aqui ele já declara: eu não sou o Messias. A dúvida era essa, não é? A dúvida que os judeus que foram até Jesus, ou melhor, até João, era essa:
Será que ele é o Messias, o esperado? Israel esperava pelo Messias. Então, tudo aquilo que João expressava, né, com a sua forma de viver, com a sua pregação, trazia esse questionamento. Então ele já declara: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? João respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe: quem és afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? O que você diz de você mesmo? É interessante, né? A forma com que eles se referem a João. O que você diz de si mesmo? E João declarou: eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Os judeus conheciam muito bem essa palavra do profeta Isaías, e conheciam que aquele que viria como voz que clama no deserto, viria preparar o caminho para o Messias. Então, aqui está uma declaração muito importante diante dos questionamentos feitos a João. E aí, os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João estava batizando. O batismo de João não era como o batismo que nós recebemos, que apaga o pecado. Ele era um batismo de penitência. Ele era um sinal de penitência, de conversão. Porque foi isso que João veio pregar, a conversão. Que os corações dos pais se voltassem para os corações dos filhos, que eles abandonassem o pecado, as abominações, porque o Messias estava para chegar. Então ele vem endireitar os caminhos, as veredas, para o Senhor, para a chegada do Senhor. Então o batismo de João é um batismo de penitência. Ele pregava a radicalidade, e aquele sinal da pessoa ir até ele para ser batizada era o sinal de que ela estava disposta, sendo lavada ali como um rito de iniciação. Ela estava disposta a esperar com o coração contrito e convertido o Messias. E aí João continua. João lhes respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Então ele mostra que a humildade, ele mostra quem ele é só a voz, a palavra já está no meio de nós, eles ainda não a conhecem. A palavra, o verbo de Deus já está entre eles, mas eles ainda não o viram, não experimentaram, e depois também não vão acreditar. Muitos desses judeus, fariseus, doutores da lei, mestres, não vão acreditar no Senhor, mas ele vai se colocar como um servo, porque quem é aquele que desata a correia da sandália? Ele está se colocando aqui como alguém que serve, humilde, simples, porque o servo ficava na porta dos estabelecimentos. Quando chegava alguém ali, ele tirava as sandálias daquela pessoa, desamarrava a correia das sandálias, lavava o pé daquela pessoa para que ela entrasse, porque imagina, não tinha asfalto, calçamentos, do jeito que nós, então andavam na poeira, na areia, chegavam nos lugares com os pés totalmente sujos. Era o rito ali da purificação dos pés. Então ele está dizendo: eu só sou servo, eu sou o servo da palavra, eu sou o servo da luz, eu sou o servo do verbo, eu sou a voz. A palavra ainda vai se manifestar, mas já está no meio de nós. E aí o texto vai dizer onde eles estavam. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Santo Agostinho vai dizer assim: nós só vamos compreender o que João está dizendo quando nós vivermos o que João vive, a humildade. E nós precisamos de humildade. Nós precisamos, no tempo em que nós estamos vivendo, entender quem nós somos. Nós somos servos, filhos e servos. Nós somos dependentes de Deus e precisamos depender dessa palavra. Nós não estamos acima da palavra. Muitas pessoas estão se colocando acima da palavra, colocando a sua opinião acima da palavra, colocando as ideologias acima da palavra de Deus, relativizando a palavra de Deus, que é uma ação diabólica. O relativismo é algo diabólico e tem matado muitas pessoas espiritualmente, levado muitos cristãos a uma morte espiritual.
E nós precisamos, como João, viver essa humildade. Eu só sou servo da palavra, do verbo, daquele que está. Eu quero conhecê-lo. Eu queria que nesse estudo do Evangelho de João existisse no meu coração e no seu coração um desejo profundo de conhecê-lo. E conhecê-lo por experiência, de experimentar esse verbo que se fez carne e que veio habitar no meio de nós. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? A humildade nos dará a condição necessária para que reconheçamos o Senhor, o experimentemos e lhe sejamos fiéis. Como João Batista, devemos saber quem nós somos. Nós somos filhos amados e devemos servir a palavra que se fez carne, Jesus Cristo. A nossa opinião, a opinião do mundo, as ideologias devem se submeter à palavra, ao verbo, a Jesus. Se eu quero a salvação, devo obedecer à palavra na sua integralidade. É exatamente isso. Renuncie a qualquer relativismo. Não relativize a palavra, mesmo que ela te fira, te machuque, que ela te provoque a um passo de conversão. Mas é assim que nós devemos viver, porque para experimentar o Senhor, nós devemos entrar nesse processo de penitência, de renúncia, de submissão total a nosso Senhor. Vamos rezar? Senhor, o dom da humildade é o que nós queremos experimentar ao contemplar o testemunho de João Batista. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Esta geração que nós estamos vivendo nela se acha Deus, acima de Deus. Suas opiniões, seus pensamentos, as ideologias são mais importantes do que a palavra de Deus, do que aquilo que o Senhor veio da eternidade nos revelar. Mas nós que estamos estudando a sua palavra, queremos firmar um compromisso com o Senhor, renunciar ao relativismo, sermos humildes em ouvir essa palavra e aplicá-la na nossa vida, em conhecê-lo e conhecendo, conheceremos o Pai e experimentaremos a eternidade. Senhor Deus, que a sua palavra esteja acima de tudo na nossa vida, dos nossos conceitos e de todas as realidades que possam perpassar a nossa existência. Nós não queremos experimentar a morte espiritual que o relativismo traz, mas nós queremos viver na verdade, e essa verdade traz para nós a eternidade, a vida eterna. Humildes como João Batista, nós somos filhos amados do Senhor, sabemos quem nós somos, mas também somos servos dessa palavra. Que eu sirva essa palavra eterna até o meu último respirar. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Sirvamos a essa palavra, obedeçamos a essa palavra, vivamos essa palavra até o nosso último respirar. É isso que nós devemos aprender com João Batista. Ele não tem dúvida. Eu sou a voz. A palavra eterna está no meio de nós. Vós ainda não a conheceis, mas nós conhecemos. E não podemos aceitar qualquer relativização da palavra e da sã doutrina da salvação. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.